Olá, meus queridos alunos do sexto ano B, aqui é o professor Odilon Pimentel, professor de ciências de vocês, e vamos começar a nossa aula do dia 9 de junho. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Vejam só, vocês sabem o que é isso? É o nosso sistema solar, né? Nós vivemos, né, girando, orbitando o Sol. Aqui o planeta Terra, aqui girando, está girando ao redor do Sol. Vejam só, o Sol é uma estrela e todos esses planetas que fazem parte do sistema solar giram ao redor do Sol, inclusive a Terra, evidentemente. Ok? Veja só, os planetas têm tamanhos iguais? Não, não tem. Os planetas que formam o sistema solar, eles possuem tamanhos diferentes. Olha a Terra onde está aqui, ó, comparada lado a lado com os outros planetas. A Terra é tão pequenininha, não é? Olha o tamanho desse planeta, é Júpiter. Ele é gigantesco em relação à Terra. Saturno também é um planeta gigante, né? E olha a Terra tão pequenininha, né? E se eu comparar os planetas com o Sol é grande? Nossa, é muito grande. Olha aqui, o tamanho do planeta Terra está bem aqui. E olha o tamanho do Sol. Não dá nem para aparecer na tela toda de tão grande que ele é. Aí você diz assim, mas professor, eu olho para o céu e vejo ele tão pequeno, assim, ele não é desse tamanho. É porque ele está muito longe. Ele está muito longe. Ele está a 150 milhões de quilômetros de distância de nós. Então não é possível, né, que você pudesse enxergá-lo tão grande, porque ele está muito longe, certo? Olha aqui, esse é o nosso planeta Terra, que gira, né, em seu próprio eixo, girando, leva 24 horas para dar uma volta. Mas para que mostrar essas imagens? Porque nós vamos estudar um pouquinho sobre a geosfera. A geosfera, veja só, tem o planeta Terra. E o que é que tem dentro do planeta Terra, lá embaixo, no centro da Terra? O que é que tem? Vamos ver. O que a gente vai estudar é isso, a geosfera. A geosfera é formada pela crosta terrestre, que é essa partezinha aqui, ó, de fora, é o solo, faz parte do solo que a gente está pisando, certo? E por outras camadas que estão mais para dentro do planeta, mais internas, a maioria delas em estado sólido. Né? Tem uma parte líquida, mas a maior parte delas se encontra no estado sólido. Tanto o centro da Terra, o interior da Terra, quanto sua superfície, passam constantemente por mudanças. Né? Existe todo um movimento aqui, mesmo porque existe uma parte do centro da Terra que se encontra em estado líquido e existem altas temperaturas. Isso faz com que essas massas, né, essas estruturas, elas se movam, elas mudem. Então, as alterações que ocorrem na parte interna da Terra são causadas principalmente, faltou um Rzinho aqui, ó, desculpa aí, principalmente por temperaturas e pressões muito elevadas, muito altas. Já as alterações que ocorrem na superfície terrestre são causadas pelos elementos do clima, ou seja, na crosta, nessa parte mais externa, né, essas mudanças se dá mais pelo clima, são chuvas, né, frio, né, frio, calor, mas aqui no núcleo da Terra se dá mais por conta da pressão e do calor. Então, pode ser o clima, pela água, pelos seres vivos, incluindo o ser humano, podem mudar, né, vão mudando a estrutura dessa crosta terrestre. Então, quais são as partes que compõem essa estrutura, né, do planeta Terra? Nós temos aqui essa parte mais externa do planeta, é o solo que a gente pisa, ela é bem, tem a sua espessura, é chamada de crosta terrestre. Essa parte aqui, ó, é chamada de manto. E essa parte aqui no centro é chamada de núcleo. Então são essas três partes que nós temos que aprender da Terra. Essa parte que está, né, que forma a Terra por fora, chamada de crosta terrestre. Abaixo da crosta terrestre tem um manto, e no centro do planeta eu tenho o núcleo, que é muito quente. Então, assim, de acordo com os cientistas que estudam a geosfera, né, aqui ela pode ser dividida em três camadas principais: a crosta, o manto e o núcleo. Né? Então a gente consegue ver aqui a crosta, como eu falei, aqui o manto e aqui no centro o núcleo, certo? Olha só,
O núcleo, que é formado daqui até aqui, ele é dividido em duas partes, o núcleo mais interno e o núcleo externo, né? Juntos, eles têm um comprimento, né? Uma espessura de 3.500 quilômetros, é muito grande, e chegam a temperaturas de até 6.000 graus Celsius. Já o manto, que vai daqui até aqui, olha só, é a camada em geral sólida situada abaixo da crosta. Suas rochas estão submetidas a temperaturas e pressão muito altas. As temperaturas variam entre 100 e 3.400 graus. Essa partezinha aqui, ó. Aí eu tenho o manto inferior e o superior, mas tudo isso aqui é o manto, certo? E bem aqui, ó, essa faixazinha aqui é a crosta terrestre. Você vê que o mar está bem, né, em cima da crosta terrestre. As montanhas aqui, ó, formam também essa parte que é a crosta terrestre, mesmo porque a água, ela forma, não é a geosfera, mas é a hidrosfera, né, que é a água que cobre o planeta Terra. Então veja só, a crosta terrestre, ela tem uma espessura ali em torno de, se for na parte aqui continental, onde ficam os continentes, onde fica longe dos oceanos, de até 35 quilômetros. E a faixa em que tem os oceanos de 7 quilômetros de espessura, é mais fina onde tem os oceanos. E claro, como eu disse a vocês, lá no centro da Terra existe, né, rocha derretida em alta temperatura, alta pressão, e às vezes aqui na crosta terrestre abrem algumas fendas, algumas brechinhas e fica saindo essas lavas, né? O Brasil não tem vulcões, né, que são os vulcões que a gente chama aqui, mas em outros países, né, como por exemplo a Nova Zelândia, existem essas rachaduras na crosta terrestre e às vezes fica saindo a lava, né, que é essa rocha derretida super quente. Né? Veja como ela é quente. É isso que tem no centro da Terra. Né? A erosão, vamos estudar duas coisas que modificam, não é, a crosta terrestre: a erosão e o intemperismo. São alguns dos fatores que podem modificar, podem mudar a crosta terrestre. Né? A erosão. A erosão é o transporte de partículas do solo provocada pela ação dos ventos, da água líquida e do gelo. Ela pode causar problemas principalmente para os agricultores, né, porque degrada o solo. Como é que você vai plantar numa área todinha, toda desse jeito, né? Pois pode degradar o solo. Veja só o que é que acontece. Né? O que é que causa isso? Geralmente desmatamento. Né? Quem fica desmatando as florestas, né, especialmente perto de rios, acontece isso daqui, o assoreamento, né, a degradação do solo. Vejam só que cratera terrível, o solo vai empobrecendo e aí com a ação da chuva vai carregando. Então, erosão é o transporte de partículas do solo. Chamo isso de erosão. Se dá através de chuva, da água líquida. O vento também pode fazer isso com o passar do tempo. E o gelo também pode fazer isso em lugares onde existe gelo, né? E o intemperismo, o que é? É o processo que afeta as rochas. A erosão afeta as partículas do solo e o intemperismo as rochas, que estão expostas na superfície, provocando seu desgaste e sua fragmentação, ou seja, vão quebrando. Acho que vocês já viram que um lugar onde tem muita pedra, muitas rochas, tem também pedacinhos dessa rocha. Né? Há três tipos de intemperismo: o físico, o químico e o biológico. O físico é aquele ocasionado pelo calor, né, pela própria chuva, né, que vai quebrando, vai fragmentando a rocha. O outro é o químico, é uma alteração química. Né? Os compostos, as substâncias que formam essas rochas vão sofrendo transformações e aí elas vão se desmanchando. E também tem o biológico, alguns organismos muito pequenininhos, microscópicos, podem atuar sobre essas rochas e podem também acelerar a fragmentação, a quebra. Por isso que tem essas rochas com esses buracos, com essas estruturas bem assim. Onde é que é esse lugar, professor? Isso aqui é o Vale do Catimbau, que fica aqui em Buíque, viu? Tirei essas duas fotos, né? Na verdade, eu não bati essas fotos, eu puxei da internet e aqui, esses lugares aqui, isso aqui é o Vale do Catimbau, que fica no nosso município de Buíque. Pois é, muito bem, você mostrou que é fera, não esqueça de fazer os exercícios. Pois é, pessoal, por hoje é só. Responda aí os exercícios que eu vou passar para vocês. Espero que tenham gostado e até a aula da semana que vem. Um abraço e que Deus abençoe.